Bahia. Vamos seguir agora com outro assunto que é de grande importância essa semana e que começa, mesmo com o Congresso mais esvaziado, numa segunda-feira, numa semana de COP30, começa com todas as atenções e com uma disputa entre governo e oposição. Eu estou falando do marco legal do combate ao crime organizado, como o presidente da Câmara, Hugo Motta, chama agora o projeto que vai mudar leis no Brasil, mudar de forma significativa leis com penas mais duras, penas de até 40 anos para crimes que hoje têm penas de no máximo 30, crimes que não são considerados gravíssimos, que não são muitas vezes punidos com penas duríssimas, passarão a ser. Um exemplo, novo cangaço, com uma também exigência de que criminosos de facções criminosas do crime organizado, eles cumpram muito mais tempo, fiquem muito mais tempo atrás das grades, no mínimo 70% da pena, podendo chegar até 80%. Então tem mudanças significativas que esse marco legal do combate ao crime organizado propõe. Agora a disputa entre governo e oposição é pelo tempo. O governo quer adiar para outra semana para ter mais tempo de discutir, até porque tem alguns pontos de discórdia. A partir de agora a gente trata desses assuntos com Caian Messina chegando ao vivo aqui com a gente, direto de Brasília. Vamos começar, Caian, pelos pontos de discórdia, porque é justamente porque esses pontos de discórdia existem que o governo está tentando ganhar mais tempo. Vamos falar primeiro qual é o principal ponto que governo e oposição nesse momento debatem. Seria uma tentativa de enfraquecimento, de afastamento da Polícia Federal de algumas investigações e também do Ministério Público? Esse é o temor do governo federal? Boa tarde para você. Oi, Adriana, boa tarde a você, aos nossos queridos telespectadores, um abraço para o Renan e a todos. Exatamente, né? A grande questão que está realmente em jogo aqui na Câmara dos Deputados diz respeito à inclusão pelo agora deputado Guilherme Derrite, homem de confiança do governador Tarcísio de Freitas, que inclusive se licenciou da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para assumir o mandato e tocar esse texto, diz respeito justamente à possibilidade de inclusão do chamado novo cangaço, das facções criminosas, no arcabouço da legislação que já existe e que trata da questão do terrorismo. A direita queria justamente que houvesse realmente uma equiparação. Então, facções criminosas poderiam ser consideradas grupos terroristas. Mas Derrite afirmou que não vai fazer isso. O que ele pretende fazer é aumentar a punição, principalmente para os líderes de facções, com base na legislação antiterrorismo, sem incluir as facções dentro da organização e da tipificação de terrorismo. Isso faria, por exemplo, com que um eventual líder de uma facção criminosa poderia pegar de mais ou menos de 20, né, de 15 a 40 anos de prisão. O que o governo propôs foi de 12 a 30 anos de prisão. Então a gente está falando realmente de uma pena mais dura. O problema é que o governo diz que questão à parte envolvendo o tamanho da pena, quando você coloca ali essa questão da tipificação das facções dentro do arcabouço da lei antiterrorismo, isso poderia afastar a Polícia Federal das investigações, poderia afastar o Ministério Público desses casos e daria, por exemplo, à Polícia Civil de qualquer estado o condão de tocar investigações que hoje são exclusivas da Polícia Federal, como, por exemplo, a que trata de tráfico de armas. Então, o governo diz que, na verdade, o que Derrite está fazendo é tirando poder do Ministério Público e da própria Polícia Federal. Por isso há esse embate e por isso o governo está pedindo ao próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, que deixe no mínimo para a semana que vem o exame dessa proposta, para que até lá então o pessoal possa tentar ali um eventual acordo. Adriano. Ô, Caian, vou pegar daqui que eu queria convidar você e os nossos ouvintes telespectadores para acompanhar uma fala do Derrite. Ele falou mais cedo aqui com o Grupo Bandeirantes, secretário de Segurança Pública licenciado e justamente o relator do projeto Antifacções, e ele cobrou justamente um endurecimento de penas contra o terrorismo e crimes hediondos. Vamos acompanhar. Eu estou colocando todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A, incorporando elas na lei de crimes hediondos. O que significa isso? Primeiro, nós estamos aumentando. Hoje a punição da lei antiterrorismo, pena mínima é de 12 anos e máxima 30. Eu estou alterando a pena de 20 a 40 anos de prisão.
E aí eu tenho as qualificadoras que geram aumento de pena, se for reincidente. Mas, para além disso, eu coloco e incorporo todas as condutas típicas previstas no 2A, que estão sendo criadas dentro da lei antiterrorismo, dentro da lei de crimes hediondos. E aí a lei de crimes hediondos, que hoje tem uma regra de cumprimento de pena mais severa, ou seja, quem pratica qualquer crime hediondo cumpre no mínimo 40% do regime de cumprimento de pena no regime fechado, eu estou jogando para no mínimo 70% do cumprimento da pena. Bom, aí do outro lado, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, ele afirmou que o projeto defendido por Derrite tem inconstitucionalidades e ele é contra classificar crimes de tráfico como terrorismo. Vamos acompanhar. Ele traz algumas inconstitucionalidades, algumas incongruências com a legislação penal e processual penal. Ele, no fundo, tem um grande problema que eu já alertei hoje cedo, que é todas as medidas cautelares importantes, como intervenção em pessoa jurídica, apreensão de bens, perdimento de bens, todas essas medidas, do jeito que está redigido esse relatório, elas servirão apenas para as hipóteses previstas na lei antiterrorista e deixam as demais organizações criminosas livres dessas constrições que são fundamentais para um combate mais eficiente a essas facções, sejam grandes, sejam médias, sejam pequenas. Bom, uma outra inconstitucionalidade do projeto apontada pelo Ministério da Justiça é que a Polícia Federal seria acionada para uma determinada investigação contra, por exemplo, tráfico de armas, contra facções criminosas, sob pedido, ela seria acionada por governadores e não teria a função que é constitucional de tomar iniciativa de fazer essas investigações. Então, por isso também um ponto que leva o governo a pressionar por adiar. Porque na agenda da Câmara está previsto já votar na Câmara amanhã, podendo, inclusive, já finalizar o assunto essa semana, né, Caian? Só que o governo tenta ganhar pelo menos uma semaninha de prazo para discutir esses pontos, senão a gente sabe o caminho, né? STF, se algum ponto for considerado inconstitucional pelo governo, vai bater de novo no STF, né? Exatamente, inclusive o relator, né, o deputado Derrite, junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, estão conversando ali nos bastidores com ministros do STF para tentar bater ali, né, o texto. O próprio Derrite já deixou claro, olha gente, eu estou ouvindo sugestões, até a hora da votação a gente pode fazer indicações. O que ele não está abrindo mão é a possibilidade de endurecer a pena. Já o governo teme justamente, Adriana, essa questão aí da Polícia Federal, né, por exemplo, uma eventual investigação por parte da Polícia Civil de algum estado. O governo afirma que isso poderia abrir a possibilidade de politização de investigações, o que realmente não seria bom. Então, né, até lá o próprio relator já disse que está disposto a ouvir qualquer lado. Agora, o governo está pedindo ali um freio de arrumação para deixar para a semana que vem, para que tenhamos, então, uma proposta mais bem solidificada. A dúvida é se o presidente da casa, Hugo Mota, vai aguentar a pressão e deixar ali a votação para a semana que vem, sendo que a maioria da Câmara quer votar o texto como está e o mais rápido possível. Tá certo, Caian, obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, aciona a gente aqui. Claro que segurança pública é prioridade máxima para a população brasileira que está preocupada, assustada, mas precisamos cobrar que esse debate também seja feito em profundidade.